Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje a gente traz um caso bem misterioso aqui no canal. Eu sei que vocês estavam com saudade. Um caso que vocês me pedem também há muito tempo. E é um caso misterioso do jeito que a gente gosta. Raiz. Inclusive um caso bem famoso. Um dos maiores mistérios, né? Não é brasileiro. Mas a maior parte de vocês conhecem, que é o caso da família Soder. O caso onde 5 filhos de uma família, 5 de 10 filhos, ao que tudo indica, da família Soder desapareceram depois de um incêndio que aconteceu na casa deles na véspera de Natal do ano de 1945 e até hoje nem sinal dessas crianças. Não se sabe se de fato elas desencarnaram no incêndio. É bem misterioso e bem bizarro, na verdade, esse caso. Com várias questões que, assim, mexem bastante com a nossa cabeça do que de fato aconteceu com eles. E a gente vai entender direitinho como que funciona esse caso e ver o que as cartas dizem sobre ele. Se você não sabe como funciona o canal, além de vários outros assuntos que a gente traz aqui, de previsão, de leitura para os famosos, enfim, a gente também traz casos, eu trago, casos misteriosos, ou que não foram solucionados, ou nesse caso de desaparecimento, ou que se tem ainda alguma dúvida, foi solucionado, mas tem algo que não se encaixa, que não tem ainda uma resposta, eu trago aqui e a gente tenta entender através das cartas do baralho cigano. Geralmente eu dou uma resumida, no caso, para quem não conhece, passar a conhecer e entender o que aconteceu. E aí depois eu faço a leitura das cartas pra gente ver o que nos diz sobre isso e o que pode de fato ter acontecido. Então, fica aqui comigo se você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Já se inscreve no canal se não tiver inscrito. Dá o seu like no início do vídeo, é bastante importante para a divulgação do vídeo e do canal também. Ativa o sininho de notificação, que aí o YouTube te avisa sempre que eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso na rede social que eu deixo aqui na tela para vocês. Tem um link aí embaixo na descrição desse vídeo com todas as minhas redes sociais e o meu site se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês têm acesso a todos os tipos de consulta e valores, conseguem fazer o agendamento de vocês por lá também. Qualquer dúvida com relação a isso, agendamento de consulta, como que funciona, é só chamar no número que eu deixo aqui na tela para vocês, tá bom? Então é isso, vamos começar o nosso caso de hoje. Bom, então vamos entender, né, o que de fato aconteceu nesse caso. Na véspera de Natal do ano de 1945, os Soder, né, o seu pai, Jorge, e a esposa, junto com 9 dos seus 10 filhos, eu acredito que o mais velho não estava, e era uma véspera de Natal comum, né? Eles estavam aproveitando o feriado, tudo parecia normal. Eles moravam na zona rural dos Estados Unidos. Quando a ceia acabou, 2 dos filhos mais velhos e a filha caçula, de apenas 2 anos, foram diretamente para o seu quarto dormir. A filha mais velha e outros 5 irmãos ficaram na sala brincando. Até então, né? Isso estava acontecendo. A filha mais velha e os outros 5 irmãos estavam brincando na sala, só que já tinha passado da meia-noite quando a mãe, né, depois disso, ouve o telefone tocar, então ela vai atender e, ao que tudo indica, parecia engano. Só que quando ela vai na sala, só a filha mais velha estava dormindo no sofá. Os outros 5 não estavam na sala. E ela estranhou, né, a mãe, quando ela viu a menina dormindo na sala, que as cortinas estavam abertas e as luzes acesas. Então ela foi lá, fechou as cortinas e ela notou que os outros filhos, outros 5, não estavam na sala. Então ela não viu os filhos por ali, mas ela pensou que eles já tinham ido para o seu quarto, né, dormir. O quarto deles ficava no sótão. Então ela imaginou isso. Então a mãe volta para a cama. Quando logo depois, não demorou muito, ela acorda com um barulho de algo rolando pelo telhado. Só que ela não deu tanta importância, voltou a dormir
e acordou 30 minutos depois, né, de forma repentina, quando ela começou a sentir o cheiro de queimado e se deu conta que a casa estava em chamas. Então ela desceu, né, do seu quarto, correndo junto com seu marido e com seu filho, caçula de 2 anos, no colo, com a filha mais velha e os outros 2. Lembram que eles tinham ido dormir junto com o caçula e a filha mais velha que ficou dormindo no sofá. Então eles saem da casa. O problema é que eles não sabiam onde estavam os outros 5 filhos, né? Que supostamente estavam no sótão, né? No quarto deles. Mas eles também não tinham certeza disso, já que eles não tinham visto as crianças. Então começou, né, o desespero. O pai tentou acessar o sótão para poder resgatar as crianças, mas ele não conseguiu porque a escada estava em chamas. Parecia que o fogo estava consumindo tudo muito rápido, então ele não conseguiu, né, chegar lá e resgatar as crianças. Então ele buscou outra alternativa, que era uma escada que ele sabia que ficava lá fora, no quintal, mas ela não estava, a escada tinha desaparecido, porque ele ia usar, né, para poder entrar pela janela, mas não conseguiu, porque simplesmente a escada desapareceu. Então eles pensaram, né, em acionar os bombeiros, mas não tinha como usar o telefone, que a casa estava em chamas, né? Então estava tudo sendo destruído. E além disso, o telefone do vizinho estava mudo e o carro deles não funcionava, para poder eles conseguirem chamar ajuda. Então vocês já podem imaginar que tudo parece um cenário de sabotagem, né? Como a escada não estava, o telefone do vizinho não estava funcionando, o carro não estava funcionando, bem estranho. Somente no dia seguinte que os bombeiros conseguiram chegar até o local, mas já era tarde, né? O fogo já tinha consumido tudo. E depois de uma análise, eles falaram para a família, né, a princípio, que não tinha nem sombra, gente, não tinha um fragmento de osso, uma poeira, nada dos corpos, né, que tinham sido incinerados. E realmente bem complicado, porque sempre sobra alguma coisa, sempre resta algo que comprove, né, que tinha pessoas ali. Não tinha cinzas nem nada, mas de fato isso não convenceu, né, o casal e nem a mim, na verdade. Pra ser bem sincera, bem estranho, né, tudo isso. Então, na verdade, o casal, ele passou a acreditar que os filhos tinham sido raptados, né, que alguém tinha levado as crianças e provocado o incêndio pra, né, manipular ali toda a cena e fingir que eles tinham perdido a vida no incêndio, quando na verdade isso não aconteceu. Então, por muito tempo, enfim, até o fim da vida, eles acreditavam que, de fato, eles estavam vivos. E que isso realmente tinha acontecido, né? Que eles não tinham perdido a vida naquele incêndio. O caso ficou bastante famoso nos Estados Unidos. Surgiram bastante avistamentos, né? Supostos avistamentos das crianças em vários lugares, mas muitas vezes falso também. Isso confunde e atrapalha muito, né? Às vezes pessoas que acreditavam que tinham visto as crianças, muitos trotes também, mas nada de fato foi comprovado, né? Não tinha nenhuma comprovação. Só por volta do ano 1960 que eles receberam alguma pista significativa, né? Uma foto de um rapaz com o nome atrás escrito Louis Soder, né? Que é o nome de um dos filhos. Ela acreditou que de fato seria ele, de repente pela semelhança, né, e que teria ficado mais velho e tudo mais. Porém, ainda assim, nada foi confirmado ou comprovado. Uma das principais teorias desse caso é que, dias antes, o pai recebeu a visita de um vendedor de seguros em que queria vender uma apólice de seguro para a família, né? O pai não aceitou e ele teria ameaçado, dizendo assim, olha, casas pegam fogo. Nesse sentido, assim, dizendo que, de fato, aconteceria um incêndio
e ele perderia todos os filhos nesse incêndio. Eu achei bem específico, mas não se sabe, né, gente, até que ponto também que isso é real, que ele disse isso. Outra teoria é que um motorista teria presenciado um homem jogando uma bola de fogo no telhado, porém os bombeiros disseram que o incêndio teve origem de um curto-circuito, apesar da família ter dito que eles tinham acabado de ajeitar a fiação da casa, né? Tinham mexido e estava tudo certo. Não sei até que ponto que isso foi comprovado, não eles terem mexido na fiação, mas a origem ter sido elétrica, né? A família disse que as luzes de Natal, ainda no começo do incêndio, estavam acesas, então não teria como ter sido causado por isso, né? Pelos piscas de Natal. Então, em resumo, é isso, tá? Nada além, de fato, apareceu ou foi comprovado, como eu falei, apenas avistamentos, assim, as pessoas dizendo que viram as crianças ou uma delas em locais. Inclusive, teve uma pessoa que disse que viu as crianças com um homem em algum lugar, uma lanchonete, alguma coisa assim, depois de tudo que aconteceu. Mas nada de fato foi confirmado. Os pais faleceram, né? E ainda assim, eles de fato até o fim da vida acreditavam que as crianças estavam vivas e não desistiram de procurar por eles. E a família, né, acredita nisso até hoje. Para vocês terem uma ideia, né, eles tinham entre 5 e 14 anos. A mais nova deles, a caçula, hoje em dia, se estiver viva, já é idosa, para vocês terem noção. Então, é bem tenso, né, esse caso. E como eu falei, bem assim, tipo, nada nesse caso faz sentido e a gente tenta entender, mas é bem complicado. Inclusive, a mãe, para tentar provar a teoria de que, tipo, era impossível não sobrar nenhum ossinho, nenhuma poeirinha, né? Ela queimava ossos de animais numa temperatura muito alta e sempre sobrava alguma coisa. Visitou, né, locais que faziam cremação para tentar entender como que funcionava todo esse processo. E sempre as pessoas dizendo, né, e confirmando que de fato precisava não só ser uma temperatura muito alta, mas estar exposto há muito tempo, né, corpo a essa chama, a essa temperatura, para poder realmente não sobrar nada. Então, é bem complexo e curioso esse caso. E a gente vai ver aqui se de fato foi um acidente, o que realmente aconteceu, se eles perderam a vida ali, não sobrar nada de ninguém, gente, é realmente muito estranho. Então é isso, vamos ver aqui o que as cartas nos dizem com relação a essa questão. Vamos tentar entender aí o que aconteceu com a família Soder no dia 24 de dezembro de 1945. Só para eu tirar aqui. Foi o vendedor de seguros. Foi o vendedor de seguros.
Gente, eu tô chocada. Meu Deus do céu, gente. Assim, eu tô falando que foi vendedor de seguro porque eu diria, primeiramente, que foi provocado. Não vejo sendo um acidente. Não. Fora de cogitação. E, ao mesmo tempo, vejo uma coisa de vingança. Então, se não tem nada além disso, tá? Nenhuma outra pessoa que poderia ter se vingado ou feito alguma coisa, tá? Foi o cara do seguro. A não ser que tenha alguma outra situação de vingança que possa ter acontecido, né? Mas justamente por não ter aceitado algo, né, de serviço que a pessoa estava prestando. Gente do céu, que é isso? Caramba. Isso tá muito estranho. Pior do que eu imaginava. Muito sinceramente. Tá muito estranho. Gente, surreal. Parece coisa de filme, de novela. Essas crianças não perderam a vida naquele dia, naquele incêndio. Elas foram levadas. E isso tá muito claro. Assim, eu tô chocada. Realmente. Sim, elas foram levadas. A pessoa que pegou elas ficou com elas. E foram levadas para outro lugar. Outro país. Sim, eles tentaram voltar para os pais. Mas não conseguiram. Ficaram sendo mantidos em cativeiro mesmo, tá? Tem nem o que falar. E aí sabe-se lá, porque assim... Gente, eu tô realmente em choque. É um dos casos mais estranhos que eu já vi na vida. Porque parece coisa de filme e é real. E acredito que sim. Eles podem estar vivos. Óbvio que de repente não todos. Pela idade, não sei. Mas, gente, vocês imaginam, eles eram muito novos. Sabe-se lá que tipo de lavagem cerebral que essas crianças sofreram. Foram levados para outro país. Possivelmente sem conseguir, se foi outra língua, como que eles iam se comunicar? Muito novos. Como que eles iam tentar voltar para a família? Possivelmente sendo ameaçados, possivelmente numa situação de cativeiro. E viveram lá, tá? Não vejo que eles perderam a vida também. No processo, de repente, tá? Assim, tem chance ainda mesmo de ter gente viva ainda. De repente os mais novos, né? Muito mais pela questão da idade.
sabe-se lá tudo que eles passaram nesse período. Mas é isso, tá? Em resumo, é isso. Realmente foi provocado. É o que eu tô falando. Eu acredito firmemente que possa ter sido o cara do seguro, muito mais pelo contexto e pela teoria. Ligando, né, fazendo esse link, se não tiver alguma outra situação de vingança com o pai. Se tiver, aí sim realmente pode ser outra, né? Mas aí, se vocês sabem, se vocês conhecem esse caso, não, Jéssica, tem outra coisa, pode ter uma outra situação. Mas realmente, as crianças foram levadas, gente. Isso foi provocado. Olha isso. Aqui, ó. As crianças sendo levadas. Isso aqui fala de roubo. Tá? Ó. Essa cartinha aqui fala delas sendo levadas. Não tem nem o que questionar com relação a isso. Vocês sabem que eu só abro minha boca pra dizer que eu tenho certeza quando tenho certeza, tá? E sim, as crianças ficando com vida. Mantendo essas crianças com vida. E aí sabe-se lá também qual foi o propósito dessa pessoa. Trabalho escravo, manter essas crianças numa mente doentia, a gente vai saber, tá? Ganhar dinheiro, de repente, principalmente com as meninas. Tá, gente, assim, é isso, tem nem o que falar. Caramba, eu tô chocada. Eu vou repetir isso o tempo todo. Enfim, o que resta ver agora, né? Se de repente a gente vai ter alguma notícia com relação a esse caso, né? A gente sabe que às vezes anos depois, não viu o caso do menino, o menino da caixa, né? Que eu trouxe aqui também para vocês antes de solucionar. Não se tinha nenhuma resposta sobre a identidade dessa criança. E aí surgiu, né? Depois de tanto tempo, muitos anos, apareceu, foi resolvido através de DNA. Então nunca é tarde, como eu sempre falo para vocês. Vamos ver, né? Se a gente vai ter ainda uma resposta sobre esse caso, se a gente vai saber o que de fato aconteceu com essas crianças, se a gente vai ter certeza. Vai surgir alguma notícia, alguma informação sobre essas crianças, né? Que hoje em dia, enfim, a gente vai ter alguma informação sobre esse caso, alguma coisa nova vai surgir. Eu não sei se será confirmado, comprovado, mas chance de aparecer alguma coisa tem sim, tá? Alguém saber de alguma coisa, possivelmente a pessoa que levou eles pode já não ter mais vida, e alguém pode saber dessa história, alguém pode ficar sabendo dessa história, ou alguém pode vir a público da família, por exemplo, uma dessas crianças que hoje em dia não são mais, pode deixar alguma informação a respeito disso, mas também eu não vejo sendo impossível. Não é um dos casos que eu diria para vocês que vai ficar para sempre sem resposta. Tem sim chance de alguma coisa aparecer. O que eu tô dizendo é, pode ser que surja alguma coisa, algum boato, alguma informação sobre isso, que a gente cansa de ver aí pessoas que se dizem ser agora se vão se esforçar para poder confirmar, são outros 500, se vai ter uma comprovação, entende? Mas não significa que algo não vai aparecer. Pode ser que tenhamos sim notícias sobre esse caso. Espero que a verdade venha à tona, né?
e que a gente de fato consiga ter a confirmação do que aconteceu com eles. Espero que sim, né? Meu Deus, coitada dessa família. Família destruída, os pais partiram sem ter... Acredito que os dois partiram, né? É porque eu vi só a informação de um deles, mas pelo tempo. E eles partiram sem ter a certeza, sem saber o que aconteceu com os filhos. Gente, isso é muito triste. E é angustiante. A gente sabe, é angustiante você perder um filho. Imagine 5. E ainda por cima essa tortura, essa coisa de você não ter certeza se de fato eles perderam a vida no incêndio. Você ter isso dentro de você, que eles estão vivos, mas sem conseguir provar. E aí as autoridades nem buscam, porque a resposta mais fácil é: todos perderam a vida. Gente, eu tô simplesmente chocada com esse caso, tá? Realmente eu não esperava por isso, eu não sei. Eu achava que, por mais que tivesse sido provocado de fato, eles tivessem perdido a vida, por mais estranho que parecesse. É isso. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do caso que eu trouxe hoje. Me diz aí se você conhecia, se não, se você tem mais alguma informação para acrescentar, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e até a próxima.